Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Hoje no capítulo 9, do versículo 38 ao versículo 50. Marcos 9, do 38 ao 50. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares manetas na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só de seus olhos, do que, tendo os dois, serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante de uma palavra dura, uma palavra difícil da parte de Jesus, que nos leva a olhar para a área de nossa vida que nós não gostamos de olhar e nos comprometermos com o Senhor de maneira que nós, talvez, por nosso próprio coração, não queiramos nos comprometer. Mas nós sabemos que as Suas palavras são vida. As Suas palavras nos conduzem para a vida e elas mesmas já transmitem a vida eterna que vem do Senhor. Por isso pedimos, Senhor, faz o nosso coração como o coração do Teu povo, coração dos Teus servos, coração dos Teus aliados, aqueles que estão ao Teu lado nessa caminhada. Que o nosso coração seja marcado pela Tua palavra de tal forma que ele venha corresponder a ela com fé e arrependimento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, nós vimos o versículo 30 ao versículo 37 desse mesmo capítulo, Jesus, mais uma vez, falando sobre a sua morte e ressurreição. E isso vai se tornar um padrão aqui no Evangelho de Marcos, em que Marcos está mostrando para a gente qual é a missão de Cristo e o que ele espera da gente em correspondência à missão dele. Na semana passada eu falei bastante dessa ideia de que o cristão ele não pode ser cristão segundo os próprios termos, mas deve ser cristão segundo Jesus. Afinal de contas, derivamos o nosso título, o nosso nome cristão, dele. E na semana passada, Jesus começou a confrontar um problema que havia no meio dos discípulos, e que ele vai terminar no texto de hoje. Ele começou a confrontar eles no desejo do coração deles da grandeza. Vocês lembram que no versículo 33 e 34, os discípulos estavam brigando entre eles, e Jesus percebeu o que estava acontecendo ali. E perguntou: gente, o que vocês estavam discutindo lá atrás no caminho? E aí todo mundo ficou quieto, porque ninguém queria revelar que o motivo da briga deles, a discussão deles, era descobrir quem era o mais importante. E aí a história terminou semana passada com Jesus chamando uma criança, possivelmente um dos filhos de Pedro, que estava naquela casa, colocando no meio e falando: se alguém cuida de uma criança, ou talvez a categoria social mais desprezada naquele contexto, por minha causa, essa pessoa é tão digna quanto um apóstolo, um profeta, qualquer outro. Porque no reino de Deus não existem maiores ou menores. O importante é servir a Cristo. A nossa história de hoje é uma exata continuação disso, em que Jesus ele vai continuar o ensino dos seus discípulos, e o nosso também, sobre como nós devemos ser à luz de quem Cristo é. Jesus ensina na semana passada para a gente que a gente deve servir, porque é para isso que ele veio. Então nós imitamos a Jesus servindo as outras pessoas, e ele sendo mais alto, servir os mais indignos somos nós devemos fazer o mesmo. E hoje veremos o que Jesus espera de nós como discípulos. Por isso, no nosso texto de hoje, vou dividir em algumas lições que Jesus coloca para aqueles que desejam seguir a Cristo. Então, essa mensagem é importante para você que já se diz cristão, para você pensar e avaliar sua própria vida e pensar: será que eu estou seguindo a Cristo, nos termos de Cristo, do jeito que eu represente e honre a Cristo?
É algo para nós pensarmos num texto como esse. Mas também você que está na dúvida, sigo ou não sigo? Me comprometo ou não me comprometo? Eu vou realmente levar a sério isso na minha vida? Eu vou voltar para esse Cristo que um dia eu conheci ou não? Esse texto deve ser um critério para você pensar nisso. Porque Jesus quer que nós o sigamos. Ele nos ama, Ele deu a vida justamente para que isso acontecesse. Mas Ele não quer que isso aconteça nos nossos próprios termos. Por isso, ser discípulo é ser imitador. E o nosso texto hoje vai mostrar lições importantíssimas sobre o discipulado. E a primeira delas surge aqui num contexto onde parece que os discípulos, de novo, achavam que tinham razão. Do versículo 38 ao versículo 41, nós encontramos os discípulos tendo mais um problema de relacionamento. É o que eles mais tinham e é o que a gente mais tem hoje como cristão, problema de relacionamento. O texto vai nos contar a história de um exorcista, que não sabemos o nome, não sabemos de onde ele veio, para onde ele vai, mas sabemos de uma coisa: ele expulsava demônios, o fazia em nome de Cristo e os demônios iam embora. Um pouco diferente do que aconteceu agora há pouco no capítulo 9. Se você tem acompanhado as mensagens, você vai lembrar que na semana retrasada nós vimos o caso de um menino que estava possesso por um demônio que causava nele convulsões e tentativas de suicídio, e aí Jesus vem e expulsa o demônio. E os discípulos falam: mestre, por que a gente não conseguiu fazer isso? Agora perceba esse problema voltando à tona no coração dos discípulos. Versículo 38. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos, essa palavra é muito importante aqui, não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. E talvez a gente poderia ficar um pouco preocupado com Jesus. Falar assim: Jesus, você não sabe nem quem está caminhando com você? Você vai deixar qualquer pessoa se associar com você desse jeito? Sim. Jesus, ele não é clubista, como nós gostamos de ser. Nós temos tendências de divisão em grupos e preferências e coisas assim, que é uma coisa muito normal. Por exemplo, denominações cristãs. Nós somos presbiterianos. Temos nossos irmãos batistas, assembleianos, metodistas, tem várias outras denominações irmãs que nós chamamos de irmãos de fato, porque de fato são irmãos. E nós não somos nem melhores e nem piores, apenas temos uma perspectiva da qual temos convicção. Em alguns pontos entendemos que há erros em outras visões, mas são erros em questões secundárias e terciárias, o que não impede a nossa comunhão. O problema dos discípulos aqui é que eles olhavam para si mesmos e encontravam em si mesmos a virtude fundamental. O problema de João, aqui de novo representando o grupo, assim como Pedro, é mostrar que eles tinham um problema com aquele homem que expulsava demônios. E de fato os demônios iam embora. O problema deles com aquele homem é que aquele homem não seguia eles. Se no capítulo 9, quando eles questionam Jesus, versículo 28 e 29, eles falam: por que a gente não pode expulsar o demônio? A resposta implícita é que eles não podem, porque eles não têm poder em si mesmos. Agora eles ainda não entenderam isso. E estão falando assim: Jesus, esse homem, a gente falou para ele parar de fazer isso. Parar de expulsar demônios, parar de libertar pessoas, parar de ser um discípulo seu. Por quê? Não caminha com a gente, não segue a gente. E aí Jesus fala: o que vocês estão fazendo? Não é para proibir. Porque a lógica aqui de Jesus, e está muito implícita no termo em meu nome, que aparece várias e várias vezes no texto aqui de hoje e da semana passada, é justamente a seguinte: aquele homem não era um mágico que estava falando, quando a gente vê alguns pregadores na televisão por aí, em nome de Jesus, levanta e anda, e aquele show da fé, aquela bagunça, aquele estardalhaço. Não é disso que Jesus está combatendo aqui. Ele está falando de um caso real, de um homem real, que cria em Jesus, que com confiança no poder de Cristo, expulsava demônios. E a gente já sabe que isso aqui não era uma fantasia, um teatrinho, alguém mal intencionado. Por quê? Os discípulos não puderam expulsar demônios porque não estavam dependendo de Cristo. Logo, se esse homem pôde expulsar demônios, é porque está dependendo de Cristo. Ele aprendeu a lição que os discípulos ainda não tinham aprendido direito. E eles, ao invés de dar glórias a Deus, porque o reino tem se expandido, pessoas têm sido libertas, vidas têm sido abençoadas, eles olham para o seu próprio clubismo e pensam: ele não anda com a gente. Logo, gente boa não é. Mestre, a gente proibiu. Tá certo, né? É isso aí. Se não anda com a gente, não está valendo. E Jesus fala: não. Porque se uma pessoa faz algo em meu nome, e fazer em nome é fazer com fé, dependência, confiança, se alguém faz isso em meu nome, não tem como essa pessoa ser mal intencionada. Nem tem como essa pessoa ser, no caso, um bruxo, alguém que está querendo perverter o evangelho. De fato, existem muitos charlatões pelo mundo.
Você liga a televisão e passa lá de canal em canal, tem um monte. Você abre a internet, no Instagram, Facebook, YouTube, tem um monte de picareta usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro, prosperidade, fama e likes. É o que mais tem hoje em dia. Mas existem pessoas sinceras, que talvez, por conta de não ter um entendimento ainda amadurecido, talvez por uma circunstância de vida diferente, um contexto diferente, não seguem a Jesus do jeito que eu sigo, mas seguem. E esse texto aqui é importante para nós entendermos que seguir a Jesus não é seguir os discípulos de Jesus, é seguir a Jesus. Seguir os discípulos, fazer parte de uma igreja saudável, ter o mesmo pensamento, a mesma confissão de fé, é uma consequência a longo prazo de um grupo de pessoas que seguem a Jesus. Nós estamos mesmo agora num processo de preparação de novos membros. Pessoas que desejam se tornar membros da nossa igreja e por isso estão aprendendo o beabá da fé à luz da nossa visão da teologia reformada. Por quê? Com o tempo, com convívio na igreja, tomaram uma decisão e agora querem conhecer a nossa perspectiva e honrar ela de acordo com a sua conduta de vida. Só que, pode perguntar para qualquer presbítero, espero que a nossa resposta seja a mesma nesse sentido, o nosso maior desejo não é que a pessoa se torne um membro da igreja presbiteriana da Freguesia do Ó. A gente quer isso, mas o nosso maior desejo é que a pessoa seja um discípulo de Cristo. Eu dou graças a Deus que uma pessoa faça um curso inteiro, chegue no final e fale assim, pastor, olha, obrigado pelas aulas, foi tudo muito bom, mas assim, eu não concordo com tal coisa. Por exemplo, eu não concordo com o batismo infantil, que é uma coisa clara e indiscutível no meio presbiteriano, uma doutrina central da nossa maneira de chegar à aliança de Deus com o seu povo. Assim, meu irmão, eu te amo do fundo do meu coração, mas talvez você tenha alguns problemas de consciência no nosso meio. Ainda mais se você quiser ser um professor, um líder na nossa igreja. Então, assim, se isso é uma questão muito difícil para você lidar no nosso convívio, a ponto de você não conseguir professar sua fé de acordo com essa convicção, meu irmão, procure uma boa igreja saudável. Batista, pentecostal, metodista, se bem que metodista também batiza, né? Mas, enfim, procure uma outra igreja que tenha, nesse ponto secundário, que para nós é muito importante, mas secundário, algo que está de acordo com o seu entendimento da fé. Se um dia você mudar de opinião e voltar para cá, vai ser recebido com braços abertos, a gente batiza as crianças, está tudo certo. Mas o importante é você seguir a Cristo. Isso é o mais importante. O nosso desejo por convicção é que se torne presbiteriano também, mas nem sempre isso vai acontecer. E glória a Deus por isso também. O reino não é da igreja presbiteriana do Brasil. Nós fazemos parte do reino. O problema de João e o problema de muitos presbiterianos, infelizmente, a gente vê isso infelizmente na internet sem muita dificuldade, é pensar que apenas a nossa perspectiva, apenas o nosso grupinho, apenas o nosso jeitinho de ser, na nossa forma litúrgica, é que há salvação. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu sou presbiteriano. Presbiteriano verde escuro. Vamos falar roxo, né? Verde escuro. Sou filho de presbiteriano, neto de presbiteriano, sou presbiteriano com orgulho e convicção. Mas ser presbiteriano não significa ser crente necessariamente. E hoje em dia você vê discussões na internet onde presbiterianos, aqui é importante a gente falar dos nossos erros, criticando irmãos nossos pentecostais, arminianos, falando que são católicos, nem são cristãos de fato, porque creem num evangelho deturpado, um evangelho onde o homem manipula Deus. Basta pesquisar qualquer arminiano sincero, não é nada disso que eles acreditam. São espantalhos criados nessa erro de João e no mesmo erro que alguns de nós seguem hoje, de querer colocar lado a lado do evangelho a nossa perspectiva monergista, ao lado com o evangelho, a nossa perspectiva aliancista, que eu entendo que é a correta, a mais correta, sem sombra de dúvida. Mas isto não é o evangelho. Isto é parte da nossa maneira de enxergar e viver o evangelho. E um cristão coerente à sua confissão de fé e estudando a Escritura, eu entendo que chegará nesse ponto. Mas, se ele tiver um erro, ele não é um herege por ter um erro. Heresia é aquilo que te desvia da fé em Cristo, que te leva ao abandono da fé. Erro é aquilo que te leva a ter erros, o próprio nome já diz, na sua perspectiva teológica. O arminianismo é um erro, mas não é uma heresia. A intercessão dos santos na Igreja Católica, isso já é uma heresia. A intercessão de Maria, isso é uma heresia. A guarda do sábado, como os adventistas fazem, como uma maneira de você ter mérito de alguma forma na salvação, isso é uma heresia. Salvação por fé e obras é uma heresia. Não crer que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e o Pai é Deus e é um único Deus, não crer na Trindade, isso é uma heresia. Negar o credo apostólico, isso é uma heresia. Mas não ser presbiteriano, não ser batista, não ser assembleano, não é. De novo, tenho convicções claríssimas, mas nós não podemos confundir a nossa perspectiva com o reino. E é isso que os discípulos faziam. E Jesus mostra, se alguém tem uma fé em mim, que trabalha por mim, que faz coisas por mim, com o coração devotado a mim, quem não é contra nós, é por nós. A lógica é simples. É discípulo? É discípulo. Ah, João, não gostam de você? Tudo bem, mas gostam de mim. Isso que importa, em última instância. E Jesus termina com um ditado que ilustra bem essa ideia. Versículo 41. Porquanto
aquele que der a vocês, os discípulos, de beber um copo de água em meu nome, por causa de mim, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então Jesus leva essa lógica ao extremo. Se alguém tratar você bem porque você é cristão, se alguém honrar você, cuidar de você porque você segue a Cristo, sabe, você está entregando folhetinho na rua, lá, vamos fazer uma ação evangelística, o sol rachando na cabeça, e vem alguém ali, para do nada e fala assim, olha, eu não quero um folhetinho, eu não concordo muito com essa ideia não, mas olha, aqui tem um copo d'água para você. Jesus fala que até mesmo uma atitude como essa, sem muito comprometimento, mas com algum olhar benéfico para Cristo, sem muito entendimento, sem muita profundidade, aquilo por si só já é algo bom. Então Jesus fala assim, parem de ser porteiros do céu nesse sentido. Parem de querer ser os fiscais de coisas que eu mesmo não estou fiscalizando. Para Jesus, o mais importante é seguir a Ele. O nosso nível de comprometimento vai variar de pessoa para pessoa, tem sim um nível de maturidade ideal e a ser buscado, mas coisas simples, feitas por causa de Cristo, por amor a Cristo, não são desprezadas. Por isso nós não devemos criar empecilhos para que pessoas sigam a Jesus, para que pessoas sirvam a Jesus. A igreja tem que ser um lugar de acolhimento, onde aquela pessoa que tem uma vida toda errada, cheia de pensamentos confusos, talvez de um histórico todo bagunçado, possa encontrar um lugar aqui onde a gente vai, talvez olhar, você que já é antigo de igreja, e falar assim, ixi, esse aí tem muito para aprender, mas eu quero te ajudar. Nossa, você está tão confuso, tão perdido, tanto pensamento, mas eu quero gastar a minha vida para que no pouco que você conseguir avançar e entender, que eu seja uma bênção na sua vida, uma ponte, um farol, algo que te ilumine e te traga mais para perto de Cristo. A igreja de Jesus é de Jesus. Então a primeira coisa que temos que aprender aqui é que a igreja é de Cristo, não nossa. Temos convicções, temos posições, mas a igreja, em última instância, é de Jesus. Na sequência, Jesus vai falar sobre perigos. Perigos internos e externos que o cristão, o discípulo que quer seguir a ele, deve prestar atenção na sua própria vida. O versículo 42, Jesus fala sobre os perigos externos, coisas que a gente pode fazer com os outros que trazem perigos à nossa caminhada com ele. Versículo 42. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. É talvez uma das falas mais duras de Jesus. Lembre quem são os pequeninos aqui. Jesus agora há pouco estava com uma criança no seu colo. Ele está usando a criança para simbolizar não apenas as crianças, que sim são inclusas nessa frase, mas também qualquer cristão simples, novo convertido, sem muito entendimento, como talvez esse exorcista, como talvez aquela pessoa que chegou na igreja cheia de coisas na cabeça e que está com dificuldade de entender o básico. Essas são pessoas mais simples, sem nenhum grande conhecimento, sem nenhum grande respaldo, sem nenhum grande histórico, essas pessoas têm que ser protegidas. E Jesus fala, se nós, que já seguimos a eles, fizermos um desses pequeninos, seja uma criança, seja uma pessoa com deficiência, seja uma pessoa nova convertida, seja alguém cheio de dúvidas no coração, essa pessoa tropeçar, se afastar de Jesus, Jesus fala, a melhor coisa que você faria da sua vida é pegar uma pedra de moinho. E a gente não está muito acostumado com isso, mas a pedra de moinho era um grande disco de pedra, alguns dizem que chegava até 2 metros, dependendo do moinho. Você amarrasse o pescoço uma corda ali, jogasse essa pedra no mar e afundasse e sumisse junto com ela. É Jesus, o Deus amoroso, o Deus do Novo Testamento, como alguns dizem, que está falando isso. Jesus é muito duro no que ele diz. Porque para ele, tratar mal uma criança na igreja, para ele, tratar mal um deficiente na igreja, uma pessoa com pouco entendimento, está começando a caminhada, e você ser o motivo da pessoa se afastar de Cristo, para Jesus é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e jogar no mar e sumir. E desaparecer. Porque isso deixa ele profundamente indignado. E isso aqui é uma questão que nós fazemos para com os outros. Jesus ainda vai aprofundar o que a gente faz com nós mesmos. Mas nós devemos lembrar disso. De novo, se a igreja é de Cristo, eu não posso ser empecilho para que a igreja dele seja edificada. Então, por exemplo, semana passada nós falamos sobre as crianças, de forma um pouco abreviada. Na igreja, as crianças são super bem-vindas. O tema do boletim desse mês é igreja lugar de criança. E é sim. A igreja é para ser um lugar cheio de crianças, onde as crianças se sentem super bem recebidas. E crianças vão fazer barulhos. Crianças pequenas fazem barulhos. O Augusto agora há pouco está fazendo um barulhinho ali. Graças a Deus por isso. É maravilhoso ouvir o chorinho das crianças. As crianças fazem barulhos. Por vezes elas não têm aquela noção nossa de momento do culto, de ficar sentado, em silêncio. Elas estão aprendendo ainda. Elas vão correr de vez em quando aqui, aí vem no gasofilácio, vai e volta, passa mel, passa elô. As crianças do nosso meio, elas estão correndo para lá e para cá. Elas são crianças. Elas estão amadurecendo. Elas um dia vão ter aquele conhecimento que você tem. O que nós não podemos, de forma alguma, é olhar para essas crianças, olhar para esses pais e falar assim, você não ensinou seu filho que a igreja que é um lugar de seriedade? Você acha que é o quê? É festa? Que a criança pode ficar correndo por aqui, gritando?
Você acha que está o quê? Está em casa? Na sua casa a criança faz desse jeito? E o pai e a mãe faz o quê? Muitas vezes. E sem nem avisar. Só some. E a culpa é de quem? É de Jesus? É do Evangelho? É da sã doutrina? Não. É da nossa estupidez. De não reconhecer que a igreja não é lugar só dos maduros, eruditos, cheios de conhecimento e todos polidos e educadinhos. A igreja é o lugar do povo. É um lugar onde qualquer pessoa deveria se sentir acolhida e bem recebida. Por isso nós não podemos de forma alguma destratar uma criança no nosso meio. Nós devemos ter paciência triplicada com as crianças, amor redobrado com elas. E as crianças deveriam pensar quando forem crescendo assim, eu amo a igreja. Eu amo os tios da igreja, as tias da igreja. Eu amo aquele lugar. E ficar contando os dias para estar aqui no domingo com a gente. E aqueles que não são os pais, ajudar os pais. Amar os pais. É claro, a primeira responsabilidade de cuidar e educar os filhos são dos pais. Então, assim, pais, dentro do possível, cuidem dos seus filhos, tentem controlar a medida do possível, né? Os barulhos e a bagunça das crianças. Mas nós que não somos os pais diretamente das crianças, devemos também ter amor. Porque você que já teve filho pequeno sabe como eles vão dar trabalho. Eu vou saber disso daqui a pouquinho. Então, nós devemos ter essa compaixão. Nós não podemos fazer com que nada faça alguém da igreja, a não ser o puro evangelho de Cristo. Se for para ir embora daqui, que seja porque não ama Jesus, e não por algum erro nosso. A igreja tem que ser um lugar onde qualquer pessoa pode ser bem recebida. E aqui a gente pode pensar até nos casos mais extremos. Que a gente sempre pergunta na sala, eu sei que você às vezes pensa assim, pastor, e se um transexual vier à igreja? E se um homem identificado com mulher e caracterizado como mulher vier à igreja? O que a gente faz? Uai, o mesmo você faria com qualquer pessoa, com qualquer pecador. Vai receber bem, vai amar, vai respeitar. É isso. Porque a igreja não é sua, ela é de Jesus. É claro que se houver conversão, se houver arrependimento, coisas vão ter que mudar, assim como mudou na vida de todo mundo aqui. Se não mudou ainda é porque você não entendeu o que é ser cristão. Mas a questão é, a igreja não pode ser um lugar onde há um empecilho para a chegada de pessoas. Onde pessoas fracas e com um processo de amadurecimento longo pela frente não possam encontrar o apoio para que isso possa acontecer. Não é abraçar o pecado, fazer vista grossa ao pecado e ser indiferente com os erros. Não é isso. Mas é entender que existe tempo para o trabalho e a transformação do Espírito Santo no coração de cada um. E que nós não podemos ser a pedra que afasta pessoas da igreja, e sim que fundamenta a pessoa no corpo de Cristo. E Jesus continua agora com uma advertência séria sobre o nosso próprio pecado individual. Ele fala aqui de maneira muito semelhante, em 3 frases, do versículo 43 ao 48, sobre coisas da nossa própria vida que nos afastam de Cristo. Ele fala primeiro da mão, do pé e do olho. E a construção é paralela em todos eles, a mesma ideia em todos eles. O ponto de Jesus aqui, ele repete 3 vezes para deixar bem enfatizado isso, que se há algo em nossa vida que tem nos afastado de Cristo, arranque, corte fora. Um teólogo, um pastor muito sábio em muitas coisas que disse, o J. Adams, ele chamava isso aqui de amputação radical. É o processo pelo qual um cristão ele reconhece que existem áreas na sua vida que não tem mais como remediar. Tem coisas que não tem mais como redimir. Tem pontos na minha própria vida, na minha própria existência, que tem me levado para longe de Cristo. E não tem meio termo com isso. Não tem como negociar com esse bandido interior. A única saída é cortar, arrancar, podar. E Jesus diz isso, que certamente não é agradável para nenhum de nós, mas diz isso justamente por amor. Como o bom pastor que ele é, como o rei que ele é, a coisa que ele mais quer é o bem do seu povo, o bem dos seus súditos. E essas coisas que Jesus pede para nós, arrancar a nossa mão, nosso olho e nosso pé, obviamente não são literais. Infelizmente, alguns cristãos na história da igreja pensaram que era literal e fizeram isso, de fato. Tamanho o comprometimento que quiseram ter com Cristo. Mas não se preocupe, guarde a sua faca, o seu serrote, não queremos nenhum jogos mortais aqui na igreja. O que nós queremos aqui no caso é que cada cristão, é o que Cristo quer, é que cada cristão reconheça o meu corpo, a minha vida, aquilo que eu tenho, o que eu sou, a maneira como eu me porto no mundo, me desenvolvo na vida, não responde somente a mim. Eu pertenço a Cristo. E aí a gente poderia explorar cada uma das figuras. Por exemplo, a mão. O que é a mão aqui que faz tropeçar? São as coisas que nós fazemos. Será que tem atitudes e procedimentos e condutas nossas que têm nos afastado de Jesus? Será que nós temos nos habituado a vícios? Hoje em dia tem tantos e tantos para a gente poder se envolver. Coisas que não deveríamos ver, jogos e apostas a rodo, que tem viciado e destruído muitas famílias. Nós temos coisas que a gente sabe que faz mal, mas a gente vai lá e faz. E hoje em dia nunca foi tão difícil a mão direita ser um problema. Com isso aqui na mão, o inferno está logo na esquina, em 3 cliques. O ponto de Jesus é, as coisas que fazemos, que trabalhamos e elaboramos, se elas têm nos levado para longe de Jesus, é melhor chegar no céu sem mãos
do que chegar no inferno com as duas. E isso aqui é uma fala dura de Jesus, porque ninguém quer fazer isso. Quantos de nós aqui tem a disposição de falar assim, literalmente, Jesus, eu vou aqui cortar minha mão? Ninguém faria uma coisa dessa. Na hora que você encostasse o serrote na mão, você já tem um impulso de querer travar e não, porque a gente se ama. Isso no aspecto biológico e físico. Nós temos reflexos que nos impedem de nos ferir na boa parte do tempo. Mas o que Jesus pede é a questão de coração. Existem comprometimentos na minha vida com os quais eu sei que eu não quero abrir mão. Eu sei que eu não quero deixar para lá. Eu quero seguir do meu jeito, eu quero fazer aquilo que me dá vontade. Jesus complementa com o pé. Tem lugares que eu vou, tem caminhos que eu sigo que não fazem bem para a minha caminhada com Cristo. Então nós, jovens, de certa forma, acho que eu não posso me considerar nessa categoria por um tempo, os jovens, você está na faculdade, é tão facinho você ir no bar ali da esquina. É tão fácil matar aula. É tão fácil sentar numa rodinha ali e fumar uma maconha com os colegas. É tão fácil. Hoje em dia é fácil demais. É muito tranquilo você ir para qualquer lugar e frequentar qualquer lugar e ter a postura de vida que você sonhar. É muito fácil. E Jesus fala, se os seus pés, os caminhos que têm seguido, têm te levado para longe de mim, corte. Que você fique amputado, sem pernas, sem mãos, sem olhos, um cotoco perto de mim, do que você está pleno longe de mim. E por fim ele fala dos olhos. E aí aqui qualquer um de nós poderia já imaginar as coisas que temos visto, desejado, imaginado, tomado conta do nosso coração. Em poucas palavras, o que Jesus está querendo de nós é que a gente tenha um comprometimento com Ele completo. Jesus não quer apenas pessoas que seguem Ele externamente. Em nome de Jesus, vai embora demônio. Em nome de Jesus, pare de expulsar demônios, porque você não está caminhando conosco. Ele não quer apenas o comprometimento externo, a estética religiosa. Ela é importante. Ele quer a essência. Só que é muito fácil você ter a estética sem a essência. E como isso acontece? No domingo, estamos todos nós aqui. E amanhã? E essa semana que vai acontecer agora? Onde as nossas mãos vão nos levar? Onde nossos pés vão nos conduzir? O que os nossos olhos vão desejar? Você vai ser tentado nisso. Aqui não é maldição que eu estou jogando em ninguém, não. Nós seremos tentados nessas três áreas. Naquilo que fazemos, por onde nós vamos e aquilo que desejamos com os olhos. O que você vai fazer? A grande questão, meus irmãos, é que nós devemos vigiar. Se os meus olhos foram redimidos na cruz, pensa assim, talvez para ajudar nessa lógica. Que partes de Jesus foram pregadas na cruz? Jesus falou assim, gente, calma, peraí. Os olhos, guardem, as mãos, não, os pés, não. Tem algumas partes da minha vida que eu não quero salvar das outras pessoas. Não, ele se entregou por completo na cruz. Jesus era como o cordeiro dos sacrifícios do Antigo Testamento. Perfeito, completo, sem defeito, sem nenhuma deficiência, completo. A ideia disso também é de que o corpo inteiro de Jesus, biológico, físico, foi sacrifício pelo nosso corpo inteiro biológico também. Esse é um dos aspectos da cruz. Por isso que o cristão não pode pensar com aquela ideia mundana, meu corpo, minhas regras. Para qualquer coisa que ele possa levar como conclusão disso. Porque o meu corpo não é meu mais. É de Cristo. E se o meu corpo é de Cristo, é corpo de Cristo, regras de Cristo. Então, a partir de agora, aquilo que meus olhos desejam, se não é aquilo que Cristo deseja, chega, basta. Dica simples. Para de seguir aquela página que você segue. Para de seguir aquele canal do YouTube que você segue. Para de seguir aquele canal que você sempre assiste. Para de caminhar com aquele tipo de pessoa que você sempre caminha e sabe que só faz mal para você, pelo menos por um tempo. Para você fazer aquele detox daquela influência terrível e um dia você voltar para evangelizar aquela pessoa. A questão é nós temos que pagar o preço, um preço que por vezes não vai ser agradável. As pessoas vão olhar para você e falar assim, cara, você ficou tão chatão agora, hein? Ser cristão é ser chato desse jeito? Não faz mais nada, não vai a lugar nenhum, não bebe mais, não faz nada. Isso assim, no meu caso, eu entendo que estava fazendo muito mal isso. Mal não para o meu corpo, para o meu dinheiro, não, mal para a minha caminhada com Deus. E eu amo tanto a Deus, e eu queria que você amasse dessa forma, que por enquanto, ou talvez por toda a minha vida, tal coisa não cabe mais em mim. Eu tenho falado no grupo familiar que a ideia é de uma roupa que não veste mais. Sabe aquela roupa que você coloca, olha no espelho e fala assim, não é que você engordou ou emagreceu, você olha e não combina mais comigo, não faz sentido isso aqui. Tem coisa na vida do cristão que vai chegar uma hora que você fala assim, chega. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não vou usar mais isso. Isso aqui me leva para longe de Jesus. E o nosso texto vai terminar, depois de falar dessa exortação sobre o perigo para com os outros, o nosso perigo interno, com uma fala difícil de Jesus, difícil até de entender. Versículo 49 e 50 nos diz o seguinte, porque cada um será salgado com fogo. E aí é um debate interminável para descobrir o que Jesus queria dizer com isso.
A ideia que eu trabalho com os irmãos é a seguinte: nos versículos 43 a 48, Jesus fala do fogo como o quê? O fogo do inferno, o fogo da condenação, o fogo do juízo. Então Jesus está falando o seguinte: vocês, os discípulos, cada um será salgado com fogo. Vocês vão experimentar na vida de vocês provações, sofrimento. E isso vai ser necessário para que vocês entendam o que significa ser o meu discípulo. Ser discípulo de Jesus não é ter uma vida maravilhosa, livre de problemas, com prosperidade financeira, emocional e tudo mais que prometem por aí. Ser discípulo de Cristo é parecido com Jesus. E ser parecido com Jesus vai exigir muitas vezes algum grau de sofrimento, algum grau de abnegação e até mesmo de perseguição. E Jesus mostra que alguns cristãos nenhum cristão vai ser lançado ao inferno. Eu acredito que você deve saber disso. Se você foi salvo na cruz, não tem como você ser condenado. Mas os cristãos serão salpicados com o fogo do inferno, que é o fogo da ira de Deus, nessa vida. Porque Deus vai trazer sofrimento, vai trazer provação, vai trazer dificuldade para nos depurar, para manter o nosso sabor, para manter a nossa natureza de sal, que por vezes nós podemos perder. É isso que o texto continua dizendo. Bom é o sal. E ele fala que nós somos sal da terra em outras passagens. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, sem sabor, sem propósito, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. E o caminho para que o cristão seja esse sal que preserva o ambiente ao seu redor, que faz a diferença onde está, aquele sal que marca o sabor e marca esse mundo, para que você seja o que você tem que ser, Cristo tem que te salgar com fogo. Ele tem que pegar você e manter o seu sabor, por meio, muitas vezes, da dificuldade, da provação e do sofrimento. Paulo talvez seja o melhor exemplo disso. Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele fala que ele tinha um espinho na carne. Nós não sabemos ao certo exatamente o que era esse espinho na carne. Algumas expectativas, algumas suposições, são de que fosse alguma deficiência física, alguma doença que ele tivesse, alguma dor do passado que ele carregasse no seu coração, ou uma pessoa mesmo que fazia muito mal para ele. Certamente não era um pecado, isso a gente sabe, não era um pecado dele que ele queria vencer, porque Cristo quer vencer os pecados da nossa vida. Mas Paulo tinha uma dificuldade na sua vida que ele fala, é mensageiro do diabo, e ele me esbofeteia, ele me humilha, ele me traz sofrimento. E ele fala que ele orou para Deus 3 vezes, no sentido de ser uma coisa perfeita. Ele orou e orou e orou e orou, pedindo para Deus, Deus, livra ele de mim, tira isso de mim, remove isso da minha vida, tem me feito mal, tem me feito sofrimento. E o que Deus respondeu? Não. Eu não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você é fraco, é que você vai ser forte. Então o cristão vai sofrer. Você vai sofrer. Talvez pouco, talvez muito, talvez de maneira pontual, talvez de maneira continuada. Cada um de nós tem uma história diante de Deus. O ponto é, quando você sofre e passa por provações, não significa que seu pai não te ama. Na verdade, é o contrário. Se você tem certeza do sacrifício de Cristo, você ama Jesus e crê nele, ele é seu Senhor e seu Salvador, todo sofrimento tem propósito. Todo sofrimento tem propósito. Pense, se Jesus entregou seu único filho para morrer na cruz da forma mais brutal por você, você acha que ele vai deixar você passar por alguma coisa infinitamente menor, sem nenhum motivo? Se o filho dele passou pela maior dor, com o maior dos motivos, será que você não passa por sofrimentos por algum motivo? Será que Deus, na sua vida, ele... Opa, desculpa aí, eu dei uma cochilada, eu não vi que você estava sofrendo. Não. O nosso Pai cuida da gente perfeitamente. E Ele cuida de maneira tão poderosa, de tão comprometida, que Ele permite sofrimentos, que podem tomar várias formas. Perseguição religiosa, doenças em nossa vida, problemas relacionais, problemas no trabalho. Claro que por decorrência, principalmente da nossa fé e do comprometimento com Cristo, Ele pode permitir que muitas coisas aconteçam na sua vida, para quê? Para que você mantenha o seu caráter firmado em Jesus. Para que o salzinho, que você é aquela pedrinha de sal, tenha sabor. Para que quando você for colocado na sua empresa, na sua família, no ambiente que você está, as pessoas sintam... Tem algo diferente aqui. Talvez eles não percebam a princípio. Quando você come uma comida sem sal, você percebe na hora que está sem sal. Mas quando tem sal, você come e fala assim, nossa, comida gostosa. Tem sal aqui, está bem temperadinha. Você vai ser como esse tempero, que o mundo vai perceber. Só que para esse tempero ser evidente, para ele ser saboroso, para ele fazer o propósito que tem que fazer, Jesus tem que manter a gente puro. O sal naquela época não era como o sal de hoje, aquele sal de cozinha, refinado, que qualquer grãozinho já tem sal. Eram pedras, lascas que tinham lá do Mar Morto, e nem sempre era tão puro assim. Tinham talvez lascas ali de cristal que você colocaria na boca assim. Não está tão salgado, você está com um gosto meio de água suja, de peixe... Mas tinha os mais salgados, aqueles refinados, aqueles trabalhados, aqueles preparados. Jesus quer que a gente seja esse sal, aquele que faz diferença, aquele que marca. E Ele vai fazer isso através do sofrimento
muitas vezes, da provação, muitas vezes. E ele fala, para a gente terminar, que isso vai acontecer conosco para que nós tenhamos esse sal em nós temos esse caráter indistinguível em nossa própria vida e paz uns com os outros. Por que terminar com paz? Porque é tudo que os discípulos não tinham. Criança, tem um homem expulsando, para de expulsar, vai para lá, ou segue a gente ou não segue não. Para a gente ter paz. E para ter paz, você tem que ter um caráter cristão. Não dá para ser cristão, não dá para ter uma vida harmoniosa com os irmãos na igreja se você não parece com Jesus. Nesse último mês, eu tive que lidar com várias questões de conflito na igreja. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso mesmo. Porque se está trabalhando, é porque é importante. E se está trabalhando, é porque Cristo tem trabalhado para a gente se unir nas nossas dificuldades. Então, problemas e desentendimentos não é um problema para a nossa fé e a qualidade da igreja. Na verdade, é um sinal de que o efeito do evangelho tem sido poderoso, a ponto de querer resolver e se reconciliar. Por isso, se você não resolveu ainda alguma coisa com alguém, resolva. Aproveita que a gente já está nessa caravana agora e já procure resolver. A questão é, a gente vai ter paz uns com os outros na medida que a gente tem um caráter cristão. Porque quando eu não pareço com Jesus, para que eu vou morrer pelo outro? Para que eu vou sofrer pelo outro? Para que eu vou querer me humilhar para me reconciliar com o outro? Se você buscar o seu próprio ego, quem é você mesmo, você nunca vai querer fazer isso. Mas a partir do momento que você se parece com Jesus, é salgado como Jesus é salgado, pegando a figura aqui do texto, você vai ter paz. Porque você entende quem você é. Lembra do começo da mensagem? Jesus fala que ele vai morrer e ressuscitar, e depois ele fala que nós somos. Jesus mostra, eu vim aqui para unir as pessoas, para ter paz entre os homens nesse sentido, debaixo do meu nome. Por isso, à medida que vocês parecerem comigo, vocês vão conseguir ter paz uns com os outros também. Então, você tem tido conflitos com algum irmão na igreja? Com a sua família? Com pessoas de fora daqui? A chave para a paz não é técnicas de gerenciamento de conflitos. 5 passos para a reconciliação, não. É parecer com Jesus. É imitar Jesus. Fazer o que Jesus faria naquele caso, que é buscar a vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, esse texto, aproveitando o momento hoje de ser do Senhor, é um texto que nos chama a reconhecer quem nós somos. Como eu disse no começo, você já é discípulo de Cristo, você tem que agora ajustar a sua visão de si mesmo como discípulo com o que Jesus fala na Escritura. O discípulo de Cristo reconhece que Cristo é o Senhor da igreja, e não eu mesmo em minha perspectiva. O discípulo de Cristo reconhece que a maneira como ele lida com os outros e os mais fracos não passa desapercebida para Deus. E nós devemos acolher os mais fracos e necessitados na igreja. O discípulo de Cristo é aquele que vigia a própria vida para que não viva entregue ao pecado. E o discípulo de Cristo é aquele que abraça de bom grado as provações, porque sabe que por meio delas o nosso caráter é forjado e através disso a gente alcança a paz com o nosso próximo.